Nós vamos conversar agora, eu vou levantar aqui, licença, peço licença a vocês, com a Rogéria Reis. Ela é autora do livro Pais de Órfãos. Seja bem-vinda, pastora. Obrigada. Nosso programa. Obrigada. E esse livro, ele fala sobre o perdão, né? Exatamente. Algo tão importante para a gente também ter acesso às escrituras, não só receber o perdão de Deus, mas também liberar esse perdão, É verdade. aprender com Jesus essa arte, né, de perdoar. Fala um pouco sobre o livro. Olha, o livro nasceu assim de um sonho que Deus passou para mim. Como eu participei, tive o privilégio de participar de um ministério tão bonito que chamado Adonep, e levei meu testemunho em alguns estados, algumas grandes cidades, assim, sabe? E com esse testemunho que eu levei, o Senhor pôs no meu coração, me deu uma comissão, se inscreve agora a sua história, para que seja assim de maior alcance. Que legal. Esse mesmo testemunho, sabe? Sim. De cura, de perdão, sabe? Que legal. E é muito interessante como Deus usa as nossas experiências para alcançar outras pessoas, para abençoar outras pessoas. Ou seja, não é propósito de Deus que a gente passe, às vezes, por situações que a gente passe, né? Com certeza. Mas depois Deus é especialista de transformar aquela situação em bênção para outras pessoas. Agora, por que o nome Pais de Órfãos? Pai de órfão, porque eu fiquei órfã, né? É a minha história, com 4 anos de idade. Olha. E Pai e mãe. Só de pai. Quando eu fiquei órfã com 4 anos de idade, minha família, vim de uma família simples, eu e mais 4 irmãos, eu sou a quarta dessa família. E é interessante assim que quando meu pai veio a falecer, eu sofri tanto com a perda dele, sabe? Foi uma coisa assim que mexeu muito com as minhas emoções. E logo depois que meu pai veio a falecer, minha mãe nos reuniu, eu e os nossos irmãos, e nos deu uma triste notícia que não ia ficar conosco. Na verdade, o meu testemunho baseia-se em Isaías 49, 15, que fala assim: pode uma mulher esquecer do seu filho que amamenta, mas ainda que essa venha se esquecer, eu todavia não me esquecerei de ti. Olha só. Assim diz o Senhor. Então teve que ter essa liberação de perdão à sua mãe. Ainda não. Aí depois, quando ela nos reuniu, né, passei por um período de abandono, né, de rejeição. Então, quando ela nos reuniu, como eu estava te falando, voltando a te falar, logo após a morte do meu pai, ela nos reuniu e falou assim: não vou ficar com nenhum de vocês. Eu chamo esse capítulo do Pai de Órfãos, o segundo capítulo, que fala o ninho desfeito. Sim. Né? Foi um dia triste, foi uma noite, um dia horroroso, triste demais. Então, era órfã de pai, e de mãe viva, né? Exato. No caso. Aí ela foi, não a julgo de forma nenhuma, né? Porque Deus tem as suas maneiras de ser. Realmente não é a vontade de Deus que nós sofremos. Sim. Mas Ele tem um propósito em todas as coisas, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E ali, depois que ela falou que não ia ficar com nenhum de nós, né, que cada um tomou o seu destino. Com quantos anos a senhora tinha? Com 4 anos. 4 anos. Isso. E, inclusive, tinha uma minha irmã que ela saiu dizendo assim: cada um vai ficar com devidos parentes. Sabe? A minha irmã mais velha com a minha avó materna, depois o outro com minha irmã, minha tia, que é a irmã dela. Sim. E o Roberto também ficou com nossos pais paternos. E minha irmã, a caçula, minha mãe deu ela de papel passado. A minha maior tristeza era que todos os outros irmãos me visitavam. Eu passei em 7 casas até chegar ao meu casamento. Nesses 7 lares que eu passei, meus irmãos me visitavam. Só essa minha irmã que não. A caçula. A caçula. Quando eu tive, então, um encontro com Jesus, que eu tive aquela experiência maravilhosa com Ele, eu fiz prova com Ele na palavra: Senhor, o Senhor é esse Deus vivo do qual eles me apresentaram a mim? Mostra para mim na Tua palavra que se o Senhor é esse Deus que responde oração. Aí eu tive uma experiência de abrir a palavra e saiu em Mateus 7,7 falando: pedi e dar-se-vos-á. Batei e abri-se-vos-á. Todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. Então eu pedi algo para Deus. Falei: Deus, eu quero ver minha irmã, caçula, até antes de morrer. Só a senhora sabia onde ela estava? Não, nada. Não nada. tinha informação nenhuma. Nenhuma. Então, a minha dor era essa, né? Dessa divisão, dessa separação. Com isso, eu fui alimentando ódio, raiz de amargura, sabe? Aonde eu quero chegar com você, até o perdão, onde eu te falei. Com isso, na 7ª casa, depois que eu aceitei a Cristo, eu reencontrei minha irmã. Ah, que bem.
Foi algo assim, sobrenatural, sabe? Depois de anos, Depois teve esse encontro. Isso, eu estava com 17 anos, ela com 14 anos, né? Ela entrou onde eu estava trabalhando e perguntou à gerente: aqui trabalha uma moça chamada Rogéria? Aí a gerente falou assim: sim, trabalha. E ela chegou perto de mim e naturalmente falou: olha, eu sou a Fátima. Eu falei: o que tem você ser Fátima? Eu sou sua irmã. Eu sou Maria de Fátima. Sabe, a minha alegria é de saber que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar conosco. E ela foi ao seu encontro, ou foi seja, ao meu Deus encontro. preparou esse Deus encontro. Preparou Você não esse se esforçou para isso? Não. Foi algo assim, meu irmão mais velho achou, encontrou, mas foi algo sobrenatural. Que legal. E aí então veio o perdão. Por que é tão importante a gente falar desse perdão? Ah, sim. Porque muitas pessoas estão presas em sua vida, não conseguem romper, não conseguem viver, né? Elas estão sobrevivendo, mas não estão vivendo, porque falta esse perdão. E é importante esse testemunho para que pessoas de casa possam talvez trazer à memória algumas situações e você ser confrontado. Quem sabe você precisa liberar o perdão a alguém, perdoar verdadeiramente para realmente romper, né? É verdade. Agora eu quero falar sobre o perdão. O perdão... Deixa eu só mostrar o livro enquanto você claro. fala. Pode continuar. Pode. Olha, o perdão aqui. Foi assim. Aqui, ó. Eu fui ao médico e recebi um diagnóstico que eu estava com câncer. E quando o médico falou para mim que eu estava com câncer, eu assustei e falei: doutor, mas como assim? Ele falou: não preocupa não, marca a sua primeira quimioterapia com a minha secretária. Eu falei: eu não vou tomar nenhuma quimioterapia, doutor. Eu vou buscar o Deus que eu sirvo, para saber por que eu estou com esse câncer. Sim. E naquele momento, quando eu fui buscar a Deus, eu comecei a buscar o Senhor e perguntar a Ele por que eu estava com câncer. Ele falou para mim assim: filha, você está com esse câncer porque você não perdoou sua mãe. Olha, eu quero só. falar com você que está me assistindo. Meu que Deus. A falta de perdão, ele traz câncer. Não somente a enfermidade sobre o câncer, mas... qualquer outra enfermidade que você possa estar passando agora pode ser porque você não liberou o perdão. Eu te faço agora um desafio a você clamar ao Espírito Santo para te ajudar, a capacitar você a liberar o perdão sobre as pessoas que te feriram, que te maltrataram. Amém. Olha, Amém? muito interessante porque a gente realmente consegue enxergar a raiz de muitas doenças, a raiz de muitas enfermidades. Pode não ser o seu caso, talvez você tenha tido alguma doença e lembra e tenta buscar na sua memória, não encontra nenhum perdão retido, né? Mas isso pode sim ser uma raiz de alguma coisa, de repente uma legalidade que você dá, e o perdão, ele é obrigação, né? A palavra de Deus nos diz para perdoarmos, porque Deus nos perdoou primeiro, né? Exatamente. Então, eu achei interessante a capa do livro, que é uma criancinha de costas. O que quer dizer essa? Deixa eu mostrar de novo aqui. Sim. Essa criancinha é você? Sou eu. Esse aqui me retrata com 5 anos de idade, no meu primeiro milagre. Eu tive cirrose hepática e fiquei 1 ano na cadeira de roda. Foi meu 4º lar, que foi no hospital. E naquele hospital, assim, de repente, eles não tinham mais, eu não tinha chance de vida. O médico havia falado que eu ia morrer. E, de repente, eu saí daquela cadeira de roda sozinha, caminhando pelo corredor deste hospital. O médico me pegou no colo e falou que havia acontecido um milagre, que eu estava totalmente curada. Anos depois, assim que eu encontrei com esse Jesus maravilhoso, esse Deus vivo, esse Deus que é real na nossa vida, o Senhor me deu uma voz, saiu assim lá do céu, assim, falando: filha, fui eu que te dei aquele fígado novo, porque eu tenho um propósito para cumprir na sua vida. Eu sei que quando Deus tem um propósito para cumprir na nossa vida, Ele nos traz cura. E Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, será o mesmo para sempre. Amém. Amém. Que testemunho. Olha, pastora, realmente é um testemunho lindíssimo que edifica a nossa fé, nos faz refletir. E você de casa que se interessar em adquirir esse livro, já está na tela o telefone para você entrar em contato. E eu creio que realmente esse livro é um instrumento nas mãos de Deus para trazer cura e libertação, porque o perdão também liberta. É verdade. Então, para você que às vezes tem dificuldade de perdoar, imagina a situação da senhora, né, ele tendo que perdoar a mãe de um abandono, é algo muito, muito difícil. Posso né? falar um pouquinho da minha mãe? Claro, Dessa minha mãe? Olha, a minha mãe, ela teve um encontro com Jesus, viveu os dias dela na presença de Deus, dando um bom testemunho. Deus fez assim, sabe, das cinzas Ele fez algo tão lindo. Ele trouxe de volta toda a nossa casa, nos restituindo tudo aquilo que nós havíamos perdido. A comunhão,
Eu tenho uma comunhão muito grande com meus irmãos. Hoje nós somos unidos, eu amo cada um deles. E Deus fez coisas muito lindas. Minha mãe partiu esse ano, mas salva. Que bênção. Né? Recebendo o perdão e a graça do Pai, que é o mais importante, né? Uma obra completa. Deus fez tudo de maneira perfeita. Fez sim. Que bom. Olha, a gente fica muito feliz de ouvir um testemunho desse, que a senhora continue sendo esse instrumento. Os contatos já apareceram na tela, se puder colocar de novo rapidinho, para você adquirir o livro. Então, pastora, a gente quer te agradecer. Só mais uma coisa antes de me agradecer? Pode, rapidinho. O tempo está corrido, mas pode dar tempo ainda. Olha, devido à experiência que eu passei, de cura interior, eu não posso me calar de tantas coisas lindas que Deus tem feito em minha vida. Por isso, nós estamos trabalhando com mulheres, começando com um pequeno número de mulheres, num congresso que chama Abraça-me, juntamente com minha filha Renata. Gostaria que vocês ligassem, sabe, e esteja lá conosco, receba do alto um grande abraço do Pai, receba a cura na sua alma. E eu quero te falar uma coisa, sem perdão nós não vamos ver a face do Deus vivo. Verdade. É tempo de buscarmos o Senhor, é tempo de buscar estar bem com cada um, não guardando ressentimento de ninguém. É essa palavra que eu deixo para você, que Deus possa estar visitando você na sua casa, te trazendo cura. Desde agora, você que se encontra com câncer, creia que Deus é aquele Deus que não mudou, Jesus é o mesmo. Procura ajuda e receba, pela graça, eu profetizo no nome de Jesus a cura de você que está me vendo agora, porque Deus é aquele Deus que quer te dar vida e vida com abundância, no nome de Jesus. Amém. Amém. Receba então essa cura aí, Amém. Essa palavra de Deus. Obrigada. Muito obrigada, pastora. Eu Foi que agradeço, prazer, viu? realmente, viu? Muito obrigada. Volte sempre. Obrigada. Deus abençoe.